E aí, galera, vamos iniciar mais uma aula. E na aula de hoje vamos falar sobre VLSM. Muito bem. A sigla VLSM vem de Variable Length Subnet Mask, ou seja, máscara de subrede com tamanho variável. O recurso de VLSM é definido pela utilização de máscaras de rede variadas pertencentes a um mesmo prefixo de rede classful. Sendo assim, quando temos um projeto que utiliza o mesmo prefixo de rede classful com pelo menos duas máscaras diferentes, nós temos VLSM. O uso de VLSM na prática está mais relacionado com subredes, ou seja, utilizamos subredes dentro de subredes para satisfazer um determinado projeto. Então, pessoal, olha só, antes de a gente prosseguir a aula de VLSM, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Se o aluno ele não sabe fazer subrede, provavelmente ele não vai saber fazer VLSM, certo? Então, se você tem algum tipo de déficit ou dúvida no recurso de subrede em si, eu sugiro que você reveja as aulas anteriores, refaça o máximo de exercícios possíveis para que você não tenha nenhum tipo de problema aqui na aula de VLSM, porque o aluno que não sabe subrede, automaticamente ele também não vai saber VLSM, porque o recurso de VLSM nada mais é do que subredes dentro de subredes, tá legal? Então vamos aqui a um exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma topologia baseada na subrede classful de classe A privada, subrede 10. Então você repara que eu tenho 1, 2, 3, 4 subredes sendo explicitadas aqui no meu projeto. Mas se você for parar para analisar, eu tenho aqui a subrede 10, na verdade a rede 10, dentro de subredes diferentes. Então, aqui, 10.2, utilizando 1/16, 10.3, 10.4. Então, eu tenho 3 subredes dentro da mesma rede 10, mas utilizando a mesma máscara. Então, se eu tenho 3 subredes da mesma rede utilizando a mesma máscara, não tenho VLSM. Mas se você for parar para reparar nesse link aqui, o link ele também está na subrede 10, só que ele está usando um prefixo de máscara diferente. Olha lá, 10.1.1, utilizando 1/24. Então, se eu tenho o mesmo prefixo 10, aqui utilizando 1/16 e aqui utilizando 1/24, então eu tenho sim VLSM. Isso aqui é um exemplo simples de VLSM, obviamente, ele não é um exemplo aplicável. Tá? Você já deve saber que num link ponto a ponto, a gente utiliza uma máscara /30, que vai me dar 4 IPs ao total, 2 eu perco para a rede broadcast e 2 são aplicáveis, é exatamente o que eu preciso aqui. Um para a ponta de cá e um para a ponta de lá. Então, isso aqui é um exemplo simples de VLSM, mas que não está sendo aplicado na prática. Esse segundo exemplo, tá? Que é um exemplo mais complexo, ele já te dá a ideia do que seria a VLSM mais aplicada a nível prático e real. Então, repara o seguinte, eu já tinha mostrado para vocês, tá, em aulas anteriores, que você tem duas vertentes na hora de calcular subrede. Eu posso calcular a minha subrede baseado na quantidade de subredes, ou eu posso calcular a minha subrede baseado na quantidade de IPs. Em geral, no mundo real, o seu cálculo ele sempre vai ser baseado na quantidade de IPs e não na quantidade de subredes. Então, olha só, eu tenho aqui uma estrutura onde eu tenho uma rede nesse balão, outra rede nesse, outra rede nesse e outra rede nesse balão aqui. Bom, se eu vou me guiar pela quantidade de subredes, eu pego um prefixo e divido ele em 4 subredes, porque eu preciso de uma subrede, 2 subredes, 3 subredes, 4 subredes. Mas eu já mostrei para vocês que para eu ter 4 subredes, eu preciso usar 1/26, que vai me dar 64 IPs em cada subrede. Como eu tenho um determinado setor aqui que precisa de 90 IPs, ou melhor, 91, porque eu preciso de um para o gateway, eu não posso usar aqui 1/26. Então você pensa, ué, Felipe, eu não posso usar 1/26, que vai me dar 4 subredes, mas eu preciso de 4 subredes. Mas se eu usar 1/25, que vai me dar 2 subredes, eu não consigo contemplar o meu projeto, porque eu preciso de 4 subredes. Então, ou eu satisfaço a quantidade de IPs, ou eu satisfaço a quantidade de redes. Então, está claro aqui que se você não conhece VLSM,
você obviamente vai dar esse projeto como um projeto impraticável tecnicamente. Então, o que seria VLSM? VLSM é um recurso que permite eu pegar várias subredes, ó, aqui eu estou usando 1/25, aqui eu estou usando 1/26, aqui eu estou usando 1/27 e aqui eu estou usando 1/30 em cima do mesmo prefixo, olha lá, ó, 9.12.68.100, 9.12.68.100, 9.12.68.100, 9.12.68.100, e eu estou usando o mesmo prefixo com subredes diferentes. Isso em síntese, a VLSM. Então, o analista de rede que não conhece VLSM não vai conseguir montar satisfatoriamente o design dessa rede aí. Bom, então, pessoal, nós temos esse exemplo de subrede que eu estou mostrando para vocês aí como um exemplo classificado de VLSMs contíguas. Felipe, o que seria uma VLSM contígua? A VLSM contígua é quando todas as subredes da minha rede estão contidas no mesmo roteador, tá legal? Agora, nem sempre a minha VLSM ela vai ser contígua. Existem os casos das VLSMs descontíguas ou subredes descontíguas. Então, olha só, subrede descontígua é aquela que está localizada em roteadores diferentes, ou seja, temos subredes de uma mesma rede localizada em um outro roteador. Identificar em um projeto de roteamento a necessidade de subredes descontíguas define qual protocolo de roteamento deve ser utilizado. Existem protocolos classificados como Classful que não suportam as subredes descontíguas. A gente ainda vai falar em mais detalhes sobre protocolos de roteamento. Então, olha só, repara nesse exemplo aqui. Eu tenho dois roteadores e se você for analisar, nós temos aqui várias subredes da mesma rede Classful. Duas dessas subredes estão no router 1 e duas dessas subredes estão no router 2. Então, elas estão em roteadores diferentes, por isso são subredes descontíguas. O mesmo princípio se aplica à VLSM. É possível, sim, fazer VLSM em subredes diferentes, fazendo com que elas operem de forma descontígua, tá legal? A gente vai mostrar isso para vocês no quadro na próxima aula. Nós vamos calcular subredes no nosso primeiro exemplo de forma contígua e no nosso segundo exemplo de forma descontígua. Tá legal, pessoal? Bom, nós vamos encerrar essa primeira aula aqui. Na próxima aula nós vamos falar massivamente sobre cálculo de subrede, utilizando o VLSM. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tem algum déficit ou dúvida com relação a subredes, eu sugiro que você nem prossiga, tá? Você volta nas aulas de subrede, reveja aí todos os detalhes, principalmente nas aulas ministradas no quadro, para que você não tenha nenhum tipo de problema aí com relação ao que será ensinado posteriormente, tá legal? Muito bem, até a próxima aula.